Olá, turma do segundo ano, meu nome é João Onofre, estarei estagiando juntamente com o professor supervisor Heriberto. Será um prazer. Olá, turma do segundo ano. Meu nome é John Lennon, sou aluno do curso de Letras e estarei estagiando juntamente com o professor Heriberto. Será um prazer. Olá, sejam bem-vindos, alunos do segundo ano. Aqui quem vos fala é o aluno João Onofre, do curso de Letras, que nesta feita irá ministrar a aula a respeito de figuras de linguagem, em conjunto com o colega John, que também é do curso de Letras, e na mesma feita irá explanar a respeito de algumas figuras de linguagem. Nós estamos sendo supervisionados pelo professor Heriberto, né, o qual eu quero aqui agradecer pela oportunidade e pela disponibilidade de nos ajudar. E vamos lá, né? O tema da nossa aula será figuras de linguagem, né? A importância das figuras de linguagem na construção do sentido textual. Figuras de linguagem são recursos do nosso idioma, não só do nosso, né? Mas de todo o idioma, para tornar as mensagens que emitimos mais expressivas e significativas. Tais recursos podem ampliar o significado de uma oração, assim como suprir lacunas de uma frase com novos significados. Então, as figuras de linguagens, elas são, elas dão mais expressividade ao texto, né? Dão mais aquela questão subjetiva. E para dominarmos o uso das figuras de linguagem de maneira correta, estudaremos de modo sintetizado os conceitos de denotação e conotação, porque esses dois termos aqui são de suma importância para entendermos o que são realmente figuras de linguagem, né? Denotação ocorre quando a palavra é empregada em sua significação usual, literal, referindo-se a uma realidade concreta ou imaginária. Denotação é quando usamos as palavras no seu sentido do dicionário, né? E é bom até fazer esse ganchinho de denotação, né? O D de denotação com o D de dicionário, para que venhamos realmente ter ideia de que quando falamos em denotação é aquele sentido que realmente a palavra, a frase, tem no seu sentido original, né? No seu sentido de dicionário. Podemos ver no exemplo abaixo, que diz assim: já é a quinta vez que perco as chaves do meu armário. Aquela sobremesa estava muito azeda, não gostei. Então aqui nós podemos perceber que não abre brecha para vários significados. Aqui tem um significado já acabado, né? Não é aquele negócio que traz aquelas plurissignificações a respeito do que é dito, né? Então aqui já é realmente algo acabado e objetivo. Agora, conotação. Vamos ver o que é que diz conotação, o que é conotação. Ocorre a conotação quando a palavra é empregada em sentido figurado, associativo, possibilitando várias interpretações. Ou seja, o sentido conotativo tem a propriedade de atribuir às palavras significado do original. Vejamos o exemplo abaixo, que é muito parecido com o exemplo anterior que for usado. Só que palavras aqui, como por exemplo chave e azeda, vão tomar uma outra dimensão, vão tomar um outro significado, um outro sentido. Então vamos lá. A chave da questão é você ser feliz, independente do momento. Margarida é uma mulher azeda, está sempre de péssimo humor. Então a palavra chave aqui não tem um sentido literal de chave, realmente aquela que abre a porta, né? Mas a chave aqui tem o sentido de quê? Que a questão de resolver um problema, a questão de solucionar um problema, algo do tipo, né? E a azeda aqui não é no seu sentido literal, né? No sentido realmente de alimento, mas a azeda aqui é no sentido de sentimento, né? Que a pessoa realmente é uma pessoa de mau humor, uma pessoa que é chata, uma pessoa que não é amigável. Então podemos perceber que as palavras chave e azeda ganham novos sentidos, além dos quais encontramos nos dicionários. No sentido das palavras, o sentido da palavra está de acordo com a ideia que o emissor quis transmitir. Sendo assim, a conotação é um recurso que consiste em atribuir novos significados aos sentidos denotativos da palavra. No exemplo aqui podemos perceber que o sentido realmente da placa é um sentido denotativo, né? Diz perigo, depressão na pista. Realmente existe irregularidade na pista
que são declives e aclives, que realmente impossibilitam, muitas das vezes, o tráfego, né? Impossibilita a questão da locomoção dos condutores. Só que com as expressões faciais dos personagens que estão nessa imagem, podemos dar uma outra significação, um outro significado, né? Por exemplo, nós vemos esse homem com a mão na cabeça, esse outro aqui de cabeça baixa, o outro escorado na placa. Nós podemos aqui fazer uma associação, associar a questão depressão com que eles realmente estão deprimidos, estão num estado emocional de depressão, num estado emocional que precisam de ajudas psicológicas, né? Então isso é a questão da expressividade que pode um texto tomar, né? De algumas principais figuras de linguagem, né? No meu caso eu vou falar da metáfora, metonímia, comparação e personificação. Vamos lá. Metáfora. Ocorre quando é utilizada uma substituição dos termos que possui significado diferente, atribuindo a eles o mesmo sentido. Veja o exemplo abaixo. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Essa parte que está em negrito aqui mostra onde aparece realmente a metáfora, né? Que aqui na oração, na frase acima, o autor dá o sentido de pensamento ao termo rio subterrâneo, que nada tem em comum, mas passam a ter na oração. Então já tomou um sentido, né? O pensamento aqui tomou um sentido mais, vamos dizer assim, complexo, mais expressivo. Então, um outro exemplo também está na canção do cantor Djavan, Oceano, que ele diz assim: amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dar teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo, você deságua em mim e eu, oceano. Me esqueço que amar é quase uma dor, só sei viver se for por você. Aqui nós podemos ver que amar é um deserto, já é uma metáfora, porque amar é um sentimento, né? Não é um deserto. E aqui ele transformou, trouxe uma expressividade a essa palavra, como que é algo assim que é inóspito, é algo que deserto, né? Vamos dizer assim, que não seco, né? Então ele trouxe esse sentido. E ele diz lá embaixo também, onde está em negrito, ele diz: e eu, oceano. Ele diz que ele é oceano. Só que ele não é oceano, né? O eu lírico aqui, ele se... ele encarna-se nesse sentido, né? Nessa metáfora. A metonímia. Metonímia é o uso da parte pelo todo. Ocorre quando o autor substitui uma palavra por outra próxima. É utilizada para evitar a repetição de palavras em um texto. Por exemplo, os meus braços precisam dos teus, né? Então aqui nós podemos ver que realmente a pessoa não precisa somente dos braços de uma outra pessoa, mas precisa da ajuda da outra pessoa, né? Mas aqui a parte é usada no sentido de quê? De todo. Na frase acima, Vinícius de Moraes se refere à necessidade que ele tem de ter a presença da outra pessoa e não somente dos braços, né? Na figura ao lado, podemos perceber essa figura de linguagem, quando os personagens dizem assim: meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? Aí o outro personagem diz: o meu pai só tem uma, mas ele está inteirinho. Então, aqui nós podemos perceber que no diálogo desses personagens, um falou no sentido conotativo e o outro entendeu no sentido denotativo, né? Quando ele diz assim que o pai dele tem um gado, tem um boi, mas está inteiro, isto é, tem a cabeça, né? Mas a cabeça aqui ela é usada no sentido que falamos outrora, que é uma figura de linguagem, a metonímia, para usar o uso da parte pelo todo, né? Que quando se refere à cabeça, se refere a gado de modo geral, né? Se refere a boi de modo geral. Comparação ou símile. Essa figura de linguagem ocorre quando se estabelece a aproximação entre dois elementos que se identificam, ligados por nexos comparativos, explícitos, como tal qual, assim como, que nem e etc. A principal diferenciação entre comparação e a metáfora é a presença dos nexos comparativos. E flutuou no ar
como se fosse um príncipe. Chico Buarque. Aqui nós podemos perceber que esse nexo de ligação, como ele faz a diferenciação entre metáfora, porque se fosse metáfora seria um negócio mais afirmativo. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, você é uma flor, ela está usando do sentido metafórico, isto é, porque ela está afirmando que a pessoa é uma flor, né? Mas assim, quando você diz assim, você é como uma flor, você está usando a comparação. Personificação. A personificação prosopopeia ocorre quando atribuímos sentidos racionais a elementos irracionais. Por exemplo, quando dizemos a natureza está chorando, estamos atribuindo o choro, algo racional à natureza, um elemento irracional. Outro exemplo seria dizer, meu coração está em prantos. Vejamos um outro exemplo no trecho da música do cantor Raul Seixas, Medo da Chuva. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar, vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Aqui podemos perceber que sonhar e chorar foram atribuídos a pedras, que são seres inanimados, seres que são irracionais e que não têm sentimento. E esse sentimento, chorar e sonhar, é inato ao ser humano, né? Um outro exemplo que podemos perceber é no quadrinho Olada, onde os personagens dizem assim, tá se olhando no espelho, seu Zé Lelé? Eu não. Ele é que está me olhando. Então aqui nós podemos perceber que ele atribuiu ao espelho, ele atribuiu sentido, né? De olhar, a questão da visão, que realmente o espelho não vê, não olha, né? E isso é algo inato ao ser humano. Então houve a personificação aqui nesse quadrinho. Olá, meu nome é John Lennon, faço parte do curso de Letras e dando continuidade às ideias do meu colega João Onofre, eu vou falar sobre mais 5 figuras de linguagem que estão entre algumas das principais figuras de linguagem da nossa sociedade. Bem, a antítese, ela ocorre quando, em uma mesma oração, usamos termos que possuem sentidos contrários, assim que se configura a antítese. Nós podemos ver em exemplos do cotidiano, como por exemplo, o Renato estava dormindo acordado na aula. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram essa expressão dormindo acordado, que na maioria das vezes ela é utilizada para dar um efeito humorístico ou até para gerar um efeito maior ao que está acontecendo. Porque é impossível uma pessoa dormir acordada. Aí, de forma que esses termos eles são opostos, mas no sentido da frase eles estão se ligando. A questão do dormir acordado. Perceba que o dormindo e o acordado entram em contraste de significado. Embora eles entrem em contraste, eles detêm um significado na frase, mesmo tendo essa contrariedade. A antítese ela pode ser encontrada também em versos. Por exemplo, sou teu céu e teu inferno, sou teu tudo e teu nada. Aí vocês podem ver os termos céu e inferno, tudo e nada se ligando. São termos que apresentam contrariedade, mas que se ligam no sentido da oração. Pronto. Outra figura bastante destacada entre as figuras de linguagem é a hipérbole. Ao contrário do eufemismo, que ele abranda e diminui o efeito na oração, a hipérbole é uma figura de linguagem que ele transmite um exagero intencional ao contexto. Por exemplo, quando a gente diz estou com muita sede, ela gera um efeito grande, um efeito de que a pessoa está com muita sede, realmente. Aí, em vez disso, às vezes nós dizemos estou morrendo de sede. Por exemplo, na verdade, nós não estamos morrendo literalmente, mas ocorre um exagero justamente para ilustrar a grandeza dessa sede. Então, a figura de linguagem da hipérbole ela serve justamente para explorar esse significado na oração. Um outro exemplo, ela encontra-se em músicas. Na música Exagerado de Cazuza, nós podemos ver um trecho parecido. Ele diz que eu nunca mais vou respirar se você não me notar, eu posso até morrer de fome se você não me amar. Ou seja, esse termo morrer de fome, ele literalmente não vai morrer de fome, mas ele usa essa expressão justamente para dar um exagero no sentido dessa frase. Então a hipérbole ela é uma figura que ela tem essa intenção clara de gerar um exagero no contexto da frase. Falando da figura do eufemismo, essa é uma figura de linguagem bastante utilizada no dia a dia das pessoas. Ela consiste na troca de um termo por outro mais leve, que acaba passando uma conotação mais agradável ao sentido. Então nisso a gente pode ver que o eufemismo ele é como se fosse o contrário à figura da hipérbole que foi explicada anteriormente. Que em vez dela dar um efeito exagerado ao contexto da oração, ela dá um efeito mais leve. Um bom exemplo de eufemismo é quando trocamos o termo morreu
foi para o céu. Por exemplo, quem nunca ouviu, quando foi falar quando a pessoa morreu, a gente falar que essa pessoa foi de uma dessa para uma melhor. Ou que simplesmente a pessoa faleceu, para dar um efeito um pouco mais brando a esse contexto. Ó, o exemplo também pode ser visto nessa tirinha abaixo, que a mulher fala que ela não é fofoqueira, mas sim uma produtora de biografias orais não autorizadas, ou seja, essa tira tem um efeito humorístico e ela foi utilizada justamente para demonstrar esse efeito de leveza que o contexto da frase pode atingir. Um outro exemplo, a gente pode dizer, por exemplo, quando a pessoa diz que está atrasada, aí diz, não, eu tive um pequeno contratempo. Esse termo é utilizado justamente para dar esse efeito de leveza ao contexto desse enunciado. Então a figura do eufemismo ela serve justamente para isso, para abrandar, para dar um efeito agradável ao sentido. A figura bastante utilizada é a figura da ironia. Essa provavelmente é uma das figuras mais utilizadas no contexto cotidiano. A ironia ela é a utilização proposital de termos que manifestam o sentido oposto do seu significado. Como, por exemplo, uma pessoa foi demitida de emprego e após um péssimo dia de trabalho ela diz: era o que faltava para encerrar o meu dia maravilhosamente bem. Ou seja, essa frase, era o que me faltava para encerrar o meu dia maravilhosamente bem, ela não está exprimindo uma afeição positiva. Ela está usando a ironia para mascarar a questão negativa que envolveu o dia dela, o contexto da demissão. A gente pode ver nesse exemplo também na charge ao lado. Olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. O eu líquido dessa mensagem, ela está querendo exprimir exatamente o contrário, que a pessoa chegou muito atrasado e por meio da ironia ela está falando isso justamente para provocar a pessoa. Num contexto mais cotidiano, quem nunca, por exemplo, depois de uma pessoa cometer um erro, a pessoa falar simplesmente parabéns. E, quer dizer, é um contexto positivo, mas a pessoa está querendo justamente manifestar o contrário. Que não foi uma coisa positiva, foi um erro, uma coisa negativa. Então a figura da ironia, ela serve justamente para exprimir isso. E ela é uma das figuras mais utilizadas. Então, como outra figura de linguagem bastante utilizada no cotidiano, temos o pleonasmo. O pleonasmo é uma figura de linguagem que caracteriza-se basicamente pelo emprego de palavras que produzem redundância. Ele pode ser de dois tipos, o literário ou o vicioso. Nós temos um exemplo de um poema de Manuel Bandeira que diz que chovia uma triste chuva de resignação. Então essa frase ela apresenta redundância ao falar que chovia uma triste chuva, porque a redundância ela justamente demonstra a obviedade que se apresenta nessa oração. Em exemplos cotidianos, quem nunca ouviu, por exemplo, uma pessoa falar que entrou para dentro, ou saiu para fora, ou subiu para cima, desceu para baixo. Então, são vários os termos que são utilizados no dia a dia, são todos exemplos de pleonasmo. É uma das figuras de linguagem mais utilizadas que é como se fosse um vício linguístico, assim como fala desses dois tipos. O tipo literário a gente pode ver nesse poema de Manuel Bandeira que ele utiliza justamente dessa expressividade literária para unir esses termos que apresentam redundância, e o vicioso a gente pode se explanar justamente por esses vícios da linguagem, que apresenta essa redundância, mas que são termos que justamente já estão na boca do povo, literalmente. Bom, gente, após a explicação das figuras de linguagem, a gente tem um exercício para a turma, que justamente é relacionado às temáticas que nós dois trabalhamos. E agora vai ter a explicação dessas questões, para auxiliar vocês. Questão 1. Relacione as colunas de acordo com o tipo de figura de linguagem utilizado na construção do sentido das frases a seguir. Letra A. Estou rindo para não chorar. B. Não se deve faltar com a verdade. C. Chorei rios de lágrimas. D. Quem foi o educado que estacionou onde não devia? E. Seus olhos são dois topázios. E F. O sol beijava o alto das montanhas. Aí justamente nós temos abaixo enumeradas 6 figuras de linguagem: o eufemismo, a prosopopeia, a antítese, a ironia, a hipérbole e a metáfora. E justamente vocês vão ter que ligar essas figuras de linguagem a cada uma dessas letras. Cada uma dessas letras corresponde a uma figura de linguagem. E aí vocês voltam na explicação e tentam fazer essa ligação, de acordo com os aprendizados que o slide e o que a gente falou explanou. 2. Assinale a única alternativa que possui a figura de linguagem conhecida como metáfora. Letra A. Correu como louco para não perder o ônibus.
Sua pele é um pêssego. Cabelos tão escuros como a asa da graúna. É um poema de José Alencar. E letra D, era delicada como uma flor. Então, entre essas 4 questões, vocês vão marcar a única que possui a metáfora. Vocês vão na explicação que Joãozinho falou sobre a metáfora e tentam fazer essa ligação, de acordo com o que foi falado. Questão 3. A alternativa que possui a antítese é: A. Ele subiu no telhado nessa madrugada. B. O vento sussurrava na noite fria. C. Estou morrendo de medo. D. Os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. E. Ela morou ali durante 2 meses e ele durante vários anos. Então, de acordo com o que foi explicado nos slides, vocês vão fazer essa ligação. E onde a figura da antítese se liga nessas 5 questões. Questão 4. Classifique as figuras de linguagem usadas nas seguintes frases em hipérbole e eufemismo. Letra A. Eu morri de rir com aquela história. B. Minha filha mais nova já é mocinha. C. Você está ficando muito cheinha. D. Ele veio voando para casa. E. Já disse isso 1 milhão de vezes. E F. Ele sempre foi meio desprovido de inteligência. Aí, justamente entre essas 6 questões, vocês têm que falar em quais delas há hipérbole e há o eufemismo. Porque justamente, segundo o que foi explicado, a hipérbole e o eufemismo, eles são figuras de linguagem contrárias. Que uma apresenta exagero e outra leveza. Então, a partir delas, vocês vão... a partir das explanações, vocês vão marcar essas 6 questões. Bem, e por fim, na questão 5, vocês têm que indicar a expressão abaixo onde não ocorre o pleonasmo. Aí, de acordo com o que foi explicado acerca do pleonasmo, nós temos essas 6 questões. A. Entrar para dentro. B. Adiar para depois. C. Liberdade escrava. D. Fatos reais. E. Encarar de frente. E F. Certeza absoluta. Então, vocês veem que são termos que em algum deles ocorre redundância. Aí, a partir dos seus conhecimentos de mundo e do que foi explicado, vocês têm que marcar a expressão que não ocorre. Entre uma delas, só uma não ocorre, pleonasmo. E aqui tem as referências bibliográficas, que os seus alunos quiserem dar uma olhada, é bom, porque tem explicações e mais algumas coisas. Essas referências foram utilizadas para fazer esse slide.